Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 17 de setembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o jornalista e escritor Emiliano José, autor do livro Lamarca, o Capitão da Guerrilha, publicado em 1980 e que serviria de base para o roteiro do filme Lamarca, de Sérgio Rezende, lançado em 1994, com Paulo Betti no papel principal. Nascido em São Paulo, na cidade de Jacareí, Emiliano José construiu sua vida profissional e política na Bahia. Membro da Ação Popular, foi preso e torturado durante o regime militar. Depois de trabalhar em alguns dos principais veículos de comunicação do país, foi deputado estadual e federal, além de vereador, primeiro pelo PMDB e, em seguida, pelo Partido dos Trabalhadores. Nossa conversa será sobre um fato histórico. Há exatamente 50 anos, no dia 17 de setembro de 1971, era assassinado o capitão Carlos Lamarca, em Pintada, no sertão baiano, após uma perseguição implacável das forças policiais e militares. Antes de começar o nosso programa, quero agradecer aos que dele participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube, ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, Emiliano. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra e uma emoção tua presença aqui no 20 Minutos. Nós que nos conhecemos há tantas décadas. É verdade. Bom dia, querido Breno. Uma alegria imensa revê-lo de perto porque aqui conversando e trocando ideias, você tem dado uma contribuição inestimável ao debate político, ideológico, cultural e jornalístico do país. Tem dado uma contribuição essencial. E não estou nem discutindo o militante que eu conheço há tanto tempo, estou discutindo o grande jornalista que você é e um jornalista de coragem. Esse negócio que jornalista imparcial não existe, nós sabemos disso, e, ao mesmo tempo, muito comprometido com a verdade. Então, não é um jornalista que brinca com as coisas, trata tudo com profundidade e seriedade. Para mim é uma honra estar aqui, conversando com você, provocado por você, no melhor sentido, e tratando de um personagem importante da nossa história. Muito obrigado e um abraço a todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nesse momento. Emiliano, o capitão Carlos Lamarca, antes de se juntar à guerrilha, teve uma destacada carreira militar. Você poderia nos contar um pouco dessa sua vida e de como seria o processo de politização de Lamarca? Eu cheguei a escrever recentemente um texto das tantas coisas. Eu escrevi um livro junto com o Odaque Miranda, né, sobre ele. Esse livro está na 18ª edição neste momento. Nós o lançamos em 1980, né? É tempo para burro, em plena ditadura. Aí você está apresentando uma capa lá do começo. Hoje a capa é a terceira capa do Elifas Andreato, né? que é um artista extraordinário, o nosso Elifas, né?
Essa aqui é uma capa, eu brinco, é uma capa Frida Kahlo, né? No sentido da expressão extraordinária que o Eliphas deu. Então, esses dias eu escrevi um texto tratando disso que você está falando. Há uma primeira fase do Lamarca, que é a fase militar. O Lamarca foi um grande militar. Ele tinha o sonho de ser militar. Ele perseguia esse sonho. Com 17 anos, ele já estava na escola de cadetes. Normal, ter o sonho, né, de ir para o Exército Brasileiro e servir a pátria, um raciocínio. Né? E ele vai, e é ali, naquela fase do Exército, que ele começa a ganhar consciência, né? Vai para as tropas da ONU em Suez, e lá, no canal de Suez, ele começa a tomar mais consciência da pobreza, da miséria dos árabes, e até ali ele já dizia: tivesse que combater, eu combateria ao lado dos árabes. Já tinha alguma formação, porque, curiosamente, o Partidão, o velho PCB, tinha trabalho entre os militares. E, volta e meia, aparecia lá nos colchões, nos travesseiros e tal, panfletos e documentos do partido. E ele lia, como outros. Né? Nós já tivemos um exército onde havia, e nada majoritário, mas onde havia cabeças pensantes, nacionalistas, pelo menos, né? Tivemos episódios de militares do Brasil, e eu estou tentando contrapor com os dias de hoje, né? Já tivemos militares interessantes. Não quero dizer que fossem comunistas, nem de esquerda necessariamente, mas um marechal como o Marechal Lott foi um personagem extraordinário da nossa história, né? Um sujeito capaz de fazer um contragolpe e garantir a posse do Juscelino, né? Era um anticomunista, embora se desse bem, os comunistas chegaram a apoiá-lo, né? Como você sabe, ou outros generais e militares que lá na campanha do petróleo nosso da Petrobras se colocaram ao lado da campanha da Petrobras. Né? Então, houve militares nacionalistas. Né? O próprio Nelson Werneck Sodré, né? Um intelectual, esse sim, comunista, um intelectual respeitadíssimo. Concordar ou não concordar com ele é outra conversa, mas um sujeito que elaborou, e que tem a história militar no Brasil dele, né? Então, e o Lamarca estava neste exército. Não é que tínhamos o próprio Luiz Carlos Prestes e todos os tenentes. E o tenentismo daquele período, né? Que o tenentismo e seu papel na história do Brasil, toda posta à discussão, mas que tem um papel significativo na nossa história. Né? O tenentismo se levanta como uma coisa renovadora contra a República Velha e tudo que a gente sabe. E o Lamarca estava neste exército que tinha algumas coisas, e o Partidão ali trabalhando clandestinamente e tudo. E não é que eu tenha quaisquer ilusões gerais com o exército brasileiro, que depois da Segunda Guerra, sobretudo, ele se envolve com a noção da Guerra Fria, do anticomunismo e tudo, mas tinha outras vertentes, e o Lamarca, ao ir para o Exército, ele o foi com uma visão de servir a pátria, nacionalista, avançada, e foi crescendo, né? E crescendo bastante. E 64 o surpreende lá no Rio Grande do Sul, já servindo no Rio Grande do Sul, ele bastante angustiado com aquele golpe, né? Golpe que é liderado pelo Exército Brasileiro, inegavelmente. Ele chega a dar fuga a um oficial da aeronáutica, Alfredo Daut
chega a dar a fuga, deu a fuga, né? E houve um inquérito administrativo e tal, não aconteceu nada, e aí ele veio para o 4º RI. O 4º RI, que é o regimento aqui de infantaria de Quitaúna, em Osasco, né? E aí ele tem há uma reviravolta, porque lá, para a gente não falar muito, lá ele tem já o contato com a VPR, a Vanguarda Popular. Quando ele constitui a primeira célula no quartel, com o sargento Darcy Rodrigues, mais o cabo Mariani e o soldado Zanirato, já é uma célula da VPR? Falhou a última. Então, quando ele constitui a célula com o sargento Darcy Rodrigues, com o cabo Mariani e com o soldado Roberto Zanirato, já era uma célula da VPR? Já era. Eles já estavam nesta articulação, sobretudo o Darcy Rodrigues, que era uma figura importante, e também o cabo Zanirato, o Mariani, né? E ali tudo. Eu discuto um pouco isso nesse texto e no livro também. Havia um voluntarismo muito grande das chamadas organizações armadas que surgiam ali a partir de 64, né? Mas a partir de 64, 66, 67, que essas organizações começam rompendo com o partidão. Mas a VPR era, sobretudo, de extração militar. Era, sobretudo, de extração militar e com um voluntarismo muito grande, né? Eu discuto um pouco isso nesse texto e no livro também, porque há um pano de fundo em toda a movimentação do Lamarca, do Marighella, de todas as organizações da esquerda armada no Brasil, e ninguém escapou deste pano de fundo, que foi o que nós poderíamos chamar de debreísmo, né? Que foi o foquismo. Ninguém escapou. Nem o PCdoB escapou do pano de fundo do foquismo, porque o Araguaia, e nós não estamos discutindo, podemos discutir, né, a violência da ditadura, a morte de todos aqueles companheiros na guerrilha, cabeças decapitadas. Bom, tem já eu estou escrevendo nesse momento sobre a morte, vou escrever sobre a morte de Dinaelza, que foi uma das vítimas, uma das desaparecidas, irmã de Diva Santana, companheira nossa aqui. Mas eu não estou discutindo isso aqui quando eu estou falando o que estou falando agora. Estou dizendo que todas as organizações da esquerda armada foram reféns de uma perspectiva debreísta, que eu chamo de uma visão equivocada sobre a própria Revolução Cubana, como se a Revolução Cubana fosse isso, e não foi, né? E todas essas organizações, num voluntarismo óbvio, acreditaram muito na disposição das pessoas para a luta, e essa disposição era verdadeira, né? E cultivavam ilusões bastante acentuadas em relação ao entorno que as cercava. Assim, a VPR. A VPR, para o Lamarca, dizia: olha, você sai, e insistia para que ele saísse, você sai. Bom, tinha uma proposta gigantesca de ação, eu conto aqui no livro, nós contamos, eu e Odak, que era a noite de São Bartolomeu, que era uma ação espetacular em São Paulo,
E o Lamarca se encantou com a VPR exatamente por algumas ações da VPR e tal. E ele disse, bom, essa que é a luta armada, porque o Lamarca queria a luta armada. Achava que não tinha outro jeito. Como toda a esquerda armada achou isso até ser dizimada, né? E não é que a ditadura tenha apenas atacado a esquerda armada. Ela foi para cima do Partidão, matou, pelo menos na Operação Radar, foram 20 pessoas, dirigentes mortos, sobretudo 10 dirigentes do Comitê Central. Né? Emiliano, então, você conta no livro que o Lamarca ele era um exímio atirador. Isso também deu a ele, inclusive, um prestígio público. Alô? Me ouviu? Ele era, inegavelmente, um exímio atirador. Ele era um grande militar. É o que eu faço a contraposição a este militar que está na presidência da República, que nunca foi é um péssimo militar, aliás, péssimo militar reconhecido pelo próprio Exército. Né? Depois, o Exército, por razões que nós não vamos discutir aqui, acaba tendo como seu candidato, porque a verdade é que o Bolsonaro foi candidato do Exército Brasileiro. E eu não me iludo com essas coisas, é outra discussão. Mas o Lamarca sai, então, e o episódio da saída dele do quartel é algo cinematográfico, como nós sabemos. Ele sai com a crença e leva os fuzis que ele pôde levar, os fuzis FAL que ele pôde levar, as metralhadoras que ele pôde levar, os armamentos, tira na própria Kombi dele. E ele chega a tirar, no livro de fala em 560 fuzis. Não tinha essa proposta. Mas como caiu o caminhão que estava sendo pintado para entrar lá e tirar tudo isso que você falou, caiu antes. Né? Eu conto isso no livro. Isso. Ele, então, foi obrigado a precipitar, ele próprio, sozinho, vai lá, tira 63 fuzis FAL, mais tantas metralhadoras, mais outras 45 e tal, e se manda tranquilamente, porque dava para ele fazer isso como capitão, como se fosse fazer um treinamento de tiro em Campinas. Uhum. Mas essa fuga acaba sendo precipitada para o dia 24 de janeiro de 69, né? Que é a data da fuga de Quitaúna. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você continuar. É verdade que em 68, antes da fuga do quartel e da deserção do Lamarca do Exército, ele teve um encontro com aquele que era, então, o principal líder da resistência armada, Carlos Marighella? Existiu um encontro entre Lamarca e Marighella? Eu não tive esta informação, não tenho certeza. Eu li mais de uma vez até o livro do Mário Magalhães e fiz um livro sobre Marighella, mas eu não tive essa informação e não tenho certeza se o Mário Magalhães chegou a localizar, talvez tenha. E me passou, porque é um livro de 1000 páginas, o livro do Mário Magalhães, uma beleza de livro. Eu não tenho certeza desse encontro. Eu sei depois e sei das divergências profundas que os dois tiveram na sequência, inclusive com relação às armas que eu estava começando a contar da saída dele do quartel. Né? Ele sai com uma visão absolutamente ilusória passada pela VPR. Você vai sair, nós estamos prontos a recebê-lo, e logo a gente vai para o campo para deflagrar a guerrilha. Era essa a proposta. Quando ele sai, não tem para onde ir. Era a dureza da luta naquela época, né? Não tem direito, lugar onde ficar, não tem onde deixar as armas. O Espinosa, Antônio Roberto Espinosa, grande companheiro, morreu há pouco tempo, pega uma C-14, bota as armas
e fica 48 horas com elas, rodando por São Paulo, dormindo no meio da rua com essas armas. O Lamarca, num aparelho no Brás, com 3 outros militantes extremamente procurados, em situação extremamente precária. Depois, numa ação da repressão, a repressão mata um, o outro é ferido, o gordo. Ele vai avisar o Lamarca, ferido, avisa o Lamarca para ele se picar do apartamento. E o Lamarca é abrigado pela LN. Como também as armas vão para as mãos da LN por não ter onde colocar. A LN estava mais estruturada que a VPR. Vai também, em pouco tempo, ser dizimada, embora fosse uma organização muito mais poderosa, vai ser dizimada, como nós sabemos. E a perseguição ao Lamarca já era uma perseguição muito dura, né? Já era uma perseguição muito dura após a fuga. Muito. E aí ele vai para a casa da Eleni Guariba, que depois é uma atriz, diretora teatral, e ela é uma das desaparecidas depois, na Casa da Morte, né? A Eleni Guariba. Tudo muito precário. Mas aí vem a VPR, faz uma fusão com o Colina, faz uma primeira conferência, imagine, faz uma primeira conferência em Manguaguá, então junta-se e surge a VAR Palmares, né? Tudo com o Lamarca participando já, o Lamarca torna-se dirigente dessa nova organização, da VAR Palmares, tudo em 69. Em 69 ainda tem uma reunião, que essa reunião, ela por si, ela mereceria um filme. A reunião de Teresópolis, que é o congresso de consagração da união entre a VPR e o Colina, que era para consagrar a VAR Palmares. Congresso que se realiza simultaneamente em Teresópolis ao sequestro do embaixador americano. Você imagine o que era o quadro, então, de repressão no país. Imagine mais de 60 pessoas, todas clandestinas, reunidas num congresso, todo mundo armado, né? O Lamarca participando, né? Podia ter ocorrido uma chacina. Outra participante relevante dessa reunião e da própria VPR era a nossa presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff estava lá em Teresópolis. Ela, Carlos Alberto Soares de Freitas, o Max, que foi depois marido dela, né? Os quadros, o Espinosa, que eu já falei aqui, o Mário Japa, era uma parte significativa da esquerda brasileira ali, neste encontro. Setembro de 1969, você vê como as coisas caminham, né? Ele sai em janeiro, já está tudo ocorrendo, ele escapa aqui, escapa acolá. Nesse encontro, que foi um encontro muito tenso, havia divergências. O pessoal, vamos chamar o pessoal da VAR, os mais tendentes ao pensamento da VAR, envolvia aí a Dilma, envolvia o próprio Espinosa, o Carlos Soares de Freitas e tudo. Estes queriam equilibrar-se ao que eu falei no início, no fio da navalha, tentando juntar luta de massas e luta armada. Não, mas tem que ter luta de massa e tem que ter luta armada. Você domina isso e sabe que essas coisas não são simples de ser conciliadas naquela conjuntura, né? E há o racha ali. Não, foi um congresso tenso a ponto de sacarem armas um para o outro, lá durante esse congresso de Teresópolis. Eu conto isso no livro. Ali o Lamarca racha.
Lamarca racha e refunda a VPR, porque a VPR tinha sumido com a fusão, era VAR Palmares, agora tudo. E a maioria vai para a VAR, ele fica com um grupo pequeno e VPR e sai dali disposto a fazer o treinamento de guerrilheiros no Vale da Ribeira. Antes de você começar a contar sobre o Vale do Ribeira, Emiliano, é verdade que o Lamarca fez uma cirurgia plástica para mudar a aparência e evitar ser reconhecido? Antes, fez, no Rio de Janeiro. E fez uma cirurgia plástica, tem o nome dos médicos, Almiro Duton, os médicos todos que fizeram a alegria e a honra de fazer aquela, e sabendo, acabaram sabendo depois quem era, sabia que era um sujeito perigoso, mas não tinham toda a informação, fez uma cirurgia plástica para tentar, como o Zé Disseu fez também, né? Você sabe, aliás, que Zé Disseu também fez uma cirurgia plástica, né? Que é outro, é um mestre, o Dirceu é um mestre da clandestinidade, né? Inegavelmente. O cara consegue ficar quantos anos clandestino para a mulher dele, imagine, né? O Zé Dirceu é um personagem extraordinário da nossa história, mas não é ele que está aqui em causa, né? Ele faz, sim, a cirurgia plástica, você tem toda a razão. Quem quiser, eu aconselho comprar o livro mesmo, porque está tudo lá. Vamos fazer, e aqui, nos seus 20 minutos. Eu li seu livro já várias vezes nos últimos 40 anos, então tudo que eu sei, eu li no livro. Recomendo a todos, é uma aquisição fundamental para conhecer a vida do Lamarca. O que a gente está dando aqui é um aperitivo sobre a vida do Carlos Lamarca. Eu digo, então, aí eu não vou poder contar cada detalhe, porque nos 20 minutos seus não dá, né? É isso aí. Depois do Congresso de Teresópolis e da reconstrução do VPR, é que o Lamarca vai para o Vale da Ribeira. Qual que era a ideia do Vale da Ribeira? Era treinamento ou constituição de um primeiro foco de guerrilha rural organizado pela VPR? Não, era treinamento mesmo, era treinamento. Ele queria preparar guerrilheiros, militantes guerrilheiros, para uma ida depois para uma área de guerrilha. Ali não era área de guerrilha. Transformou-se, de alguma forma, uma área de guerrilha, porque o Exército descobriu, também está lá no livro, como, de que maneira e tudo, e aí milhares de homens foram para cima do Lamarca e seus guerrilheiros, vamos chamar assim. Bom, vários foram presos, mas Lamarca conseguiu, numa proeza extraordinária, escapar daquele cerco. Começou em janeiro o treinamento, ele insistiu em levar a Iara, foi um erro, porque a Iara não aguentava, os companheiros dele desaconselhavam a ida da Iara, que foi a grande paixão da vida dele. Então, eu até tive problemas ao dizer isso no livro, tivemos, porque a viúva do Lamarca nos processou, porque nós revelamos isso, não tinha jeito. E o título é até cuidadoso. Não queria trair Maria, amava Iara. Né? E aí a gente conta até com mais detalhes nessa 18ª edição. Porque este livro aqui já é o dobro do primeiro. Tem muito mais informação. E ali a Iara fica pouco tempo porque não aguentava mesmo o sufoco do treinamento, porque ele estava levando muito a sério aquele treinamento militar. E ele escapa. Iniciou em janeiro e 31 de maio ele desembarca em São Paulo, ele e mais 3 apenas que sobraram daquele treinamento, e novamente encontra a VPR esfacelada, e quem o acolhe é o movimento revolucionário Tiradentes. Né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Vale do Ribeira, que é uma pergunta que eu acho que é importante para os nossos espectadores. Na fuga do Vale da Ribeira,
que é uma fuga daquela que é considerada a maior mobilização da história do Segundo Exército em território nacional, né? A fuga do Vale do Ribeira, após confronto com o Exército, o grupo do Lamarca faz prisioneiro o tenente Alberto Mendes Júnior. É um dos casos mais utilizados pela propaganda da ditadura contra a guerrilha. O que se passou de fato? O que foi esse episódio do aprisionamento e depois da execução do tenente Alberto Mendes Júnior? Você estava numa guerra, né? Eles entram. Deixa eu pegar a água aqui, que eu preciso. Há uma batalha entre os guerrilheiros e o exército lá. O Lamarca muito experiente, um grande militar, né? Derrota aquele pequeno agrupamento do exército e prende o tenente naquele momento. Prende e... O tenente era o comandante da tropa, né? Da tropa. Prende e faz um acordo com ele. Nós vamos respeitar todo o acordo, os acordos de Genebra respeitados. Lamarca era muito ciente, cioso disso. Chega um momento, eles dizem ao tenente, sabem de uma tropa na frente, diz ao tenente, você vai à frente, abre para a gente e volta. E eles acreditam quando o tenente faz essa manobra. Quando entra no lugar, o pau come. O tenente havia traído a confiança depositada nele e eles conseguem escapar. E depois, que jeito eles tinham a dar? Soltar novamente o tenente? Então, eles resolvem sentenciá-lo, porque não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Quem faz o ato concreto da morte do tenente é o Diógenes Sobrosa. Diógenes, mais tarde, ele esteve preso comigo, rapidamente, em São Paulo, quando eu fui responder um processo. Fiquei lá no quartel do Ibirapuera, ele ficava na cela ao lado, conversando muito. Mas ele não conseguiu. Depois que saiu de prisão, era um tormento permanente e ele acaba se suicidando, o Diógenes Sobrosa. Tem a história toda dele. Ele não aguentou. Não sei se é o episódio do tenente, quem é que vai saber, né? O fato é que o tenente não respeitou o acordo feito e ele não tinha mais jeito. Como é que vai soltá-lo? E como é que vai andar com um cara que já estava disposto a fazer o que já fez e o que podia fazer? Eles não tinham alternativa. Era uma guerra, era uma luta militar naquele momento que estava acontecendo na guerrilha, né? Bom, dizer que é bom não é bom, né? Mas eu estava dizendo que ele sai dali e é acolhido pelo Movimento Revolucionário Tiradentes, vai para a casa do Joaquim Seixas e a mulher Fanny e o menino Ivan Seixas. Eu vou participar de uma live com ele hoje, 19 horas, com o Ivan, que é um grande pesquisador da história da ditadura, um sujeito muito consciente. Tudo. Ele tinha 15 anos na época, o Ivan já era um militante, o pai é morto, enfim. Mas ele fica na casa do Joaquim Seixas e do Ivan e passa um bom tempo lá, até um momento de algum sossego, né, na vida dele, um momento que ele viveu com Yara com muito aconchego, né? Onde é que ele tinha conhecido a Yara, Emiliano? O Lamarca, onde é que ele tinha conhecido a Yara? E a Yara tinha sido essas coisas dos bastidores da esquerda. A Yara tinha sido namorada do Zé Dirceu, né? A Yara foi namorada de muita gente, inclusive do Spinoza, porque ela se aproxima
Em abril de 69, eles já se conhecem, ele começa a se encantar com ela e ela com ele se abre para o Spinoza. O Spinoza, apaixonado pela Yara, também já tinha tido um caso, mas o Spinoza foi de uma correção, ele confidenciando, como é que eu faço? A Maria está em Cuba, eu estou arrasado, e eu estou apaixonado pela... O Spinoza, rapaz, só tem essa vida, toque o barco, arrasado, mas querendo ser correto, e foi. Né? E aí ele não teve mais retorno. E é um capítulo à parte. Né? Tem até uma pesquisadora, acho que da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está pesquisando agora a Yara também. Eu tenho aqui comigo o livro da Judite Catarra, que é um belo livro sobre a Yara. Mas nós dois tínhamos que ela ia ter entrado na conversa. Está ouvindo, não? Estou ouvindo perfeitamente. Pode seguir? E eles dois vivem ali um momento muito rico da relação deles na casa do Joaquim Seixas. Né? Mas depois o cerco, porque é outra discussão e a mesma, né? O cerco já era um cerco tático sobre as forças de esquerda todas, né? Ele sente esse cerco e diz ao Joaquim, ao Ivan, menino Ivan, né, que ele precisava sair dali e faz uma viagem arriscada para o Rio de Janeiro e vai embora para o Rio. No Rio, o cerco continuava. Né? E aí cai, esse caso é rumoroso, cai o Stuart Ângelo, filho da Zuzu Ângelo. E eles acreditavam, com o Stuart na mão, eles achavam o Lamarca. Né? Mas o Lamarca já estava no MR8? Ainda não? Não estava ainda não. Porque o Stuart era do MR8. Mas eles mas tinha contatos e relação e tudo. Né? O Stuart não abre a boca, morre sem falar nada. Né? Aí é um caso, eu conto até o detalhe da morte dele, como foi, os responsáveis, tudo isso está lá no livro. Né? E aí o Lamarca tem que sair do Rio de Janeiro. Mas ainda no Rio, ele organiza o sequestro do embaixador. Isso. O sequestro do suíço. Ainda na VPR. Sem concordar. Ele topa, mas já discordando e aceitando, porque conversando, as ponderações do 8, que acreditava que aquela forma de luta já tinha dançado. Mas ele diz, tá bom, vocês querem fazer o sequestro? Quem comanda sou eu, então. Eu comando. Ele toma a dianteira e diz, eu vou fazer, e faz. Né? No decorrer, eu estava preso, e eu vivi um pouco esse sequestro, porque aqui na Bahia, porque Teodomiro e Paulo Pontes saíram na primeira lista. Eles dois estavam presos comigo. Teodomiro Romero dos Santos e Paulo Pontes. Pela troca do Bucher, são libertados 70 presos políticos, né, em dezembro de 1970. Mas essas negociações duraram 40 dias, porque a ditadura soube negociar e entesou no limite e não soltou aqueles que ela não queria soltar, aqueles que ela chamava crime de sangue, etc. Ela entesou. Ali ela determinou, na verdade, naquele momento, a ditadura jogou um pá de cal na fórmula sequestro, naquele sequestro. Ali acabou a fórmula sequestro, né? Porque ela soube negociar o tempo inteiro. Mineiro, soube, ela tinha força para negociar. Né? Tinha força.
Conta-se que o Lamarca teria poupado a vida do embaixador quando a ditadura endureceu as negociações. Perfeito. Não, a maioria, à medida que foram 40 dias de negociação, Breno, à medida que a ditadura ia negando aquele, ela aceitava os 70, mas ela que ia finalizar a lista. À medida que ela ia descartando, Teodomiro não. Eu vi Teodomiro e Paulo serem barbeados, arrumados. Todo o esquema de repressão veio ao quartel do Barbalho. Teodomiro, que é o primeiro condenado à morte legalmente no Brasil, depois da ditadura, março de 71. Aí nós estamos no final de 70. Não, ele é condenado, Teodomiro, ele é condenado em março de 71. No final de 70. Nesse momento, você estava preso na Bahia. Estava, no quartel do Barbalho. Eu fui preso em novembro de 70. E eu vi Teodomiro, Paulo Pontes, os dois serem barbeados, arrumados para esperar o avião que viria pegá-los. Mas a ditadura foi entesando. E como ela entesava, os companheiros lá, revolucionários, decidiram: nós vamos matar o embaixador, então. Eles não querem aceitar a nossa lista. O Lamarca ali teve a sabedoria de compreender que era muito melhor. Não estamos discutindo o geral, estamos discutindo aquele episódio. Soltar 70 companheiros do que matar o embaixador. E, além de tudo, ele pensava o desgaste que ia ser em matar o embaixador suíço, por tudo que tem de simbolismo a Suíça e tal, né? E ele dá uma de chefe que ele era, comandante que ele era: eu sou o comandante e decido, ele não vai morrer. Ele que decidiu, contra a maioria. Aí era coisa de militar. Por isso que ele pediu para comandar o sequestro, inclusive. Porque senão esses caras tinham matado. Era muito pior. E aí, desse sequestro, saíram 70, né? Foi uma conquista, mas a fórmula sequestro acabou ali. E depois disso, o Lamarca acaba o sequestro, está ilhado, tem que sair dali. Mas aí ele já começa as tratativas. Ali já tinham matado o Marighella em 69, o Joaquim Câmara Ferreira em 70. O Lamarca era o homem mais buscado do país. Inegavelmente. Ainda ontem a imprensa me perguntava isso e tal, a Folha de São Paulo. Então, ele tinha que sair dali, mas aí já estava entrando para o 8. Foi ele e a Iara, foram ele e a Iara só para o MR8. Porque a Iara já era do MR8, não? Não. Ela estava junto com ele na VPR. E por que ele decide trocar a VPR pelo MR8? E por que ele decide ir para a Bahia? Primeiro, porque ele decide trocar com o MR8. O MR8 estava num momento de refletir sobre os desatinos gerais da esquerda armada, sobre a exacerbação do foquismo, sem, como eu dizia lá atrás, na nossa fala aqui hoje, sem libertar-se do foquismo, porque o foquismo foi um grande manto sobre o qual essas organizações todas se abrigavam, né? Mas ele já... Milena, deixa eu te pedir uma coisa, desculpa te interromper. Para os nossos espectadores mais jovens, me faça uma síntese do que era o foquismo, que a gente citou aqui debreísmo, foquismo. Muita gente mais jovem não conhece esses termos, né? Então faz uma síntese do que seria isso. O fascínio do debreísmo, que fez um livreto, o Regis Debré fez um livreto chamado Revolução na Revolução, né? Que foi uma febre, né? Um livreto simples e que endeusava a fórmula daquele grupo de guerrilheiros que deveria, aquele grupo, ir para as serras,
fazer o foco guerrilheiro, e este foco guerrilheiro entusiasmaria o restante da população e dava-se a revolução. Isso é para dizer de modo bem simplista. Claro. É o Regis Debray, mas é também o Guevara, vamos ser verdadeiros. O Guevara também acreditou nessas hipóteses, né? Nós não estamos discutindo o conjunto da história do Guevara, mas quanto a isso não há muita dúvida. Ele quis sair de Cuba e teve o Congo e depois teve a Bolívia, a história que a gente sabe, né? E a esquerda mundial vivia um pouco sob o fascínio desta ideia, né? Da revolução, na revolução, né? E pouca gente sacou, sem que se discuta a sequência das coisas, o Partidão não entrou nesta, né? Mas nós não estamos discutindo aqui o Partidão agora, estou dizendo que eles não aceitaram essa noção, né? O resto entrou, mesmo que dissesse que não entrava, porque é aquilo que eu disse. Quando há o massacre da Lapa, o Pedro Pomar estava querendo fazer autocrítica da guerrilha do Araguaia. Você sabe disso? Tem o livro do Vladimir Pomar, Uma Vida em Vermelho, que é uma beleza de livro, onde ele detalha isso, né? Mas você vê que o que tem de discussão a partir de um episódio, né, que é o Lamarck, é muita coisa, né? Então, é isso, era uma tese, né? A tese da revolução, na revolução, o foco guerreiro, a coragem, né, dos homens para ir para a serra e fazer a revolução, né? Coragem é absolutamente essencial na luta política, claro que é, mas essa tese naufragou ao longo da história aqui, eu estou dizendo na América Latina. Não estou discutindo o Vietnã, não estou discutindo Cuba, não estou discutindo a longa marcha na China, nada disso. Lamarck, e aí então... o Lamarck vai da VPR para o MR8, porque o MR8, de alguma maneira, propunha uma inflexão em relação ao foquismo. Não saía do foquismo, mas propunha uma inflexão. Propunha uma inflexão que era: vamos fazer trabalho de massas, vamos para o campo, e dali, com o trabalho de massa, a gente deflagra a guerrilha. Ainda não era uma mudança, né? Mas naquela conjuntura soava como música para os ouvidos do Lamarck, né? Ele sai somente ele e a Yara vão para o MR8 e depois vem para cá, para a Bahia, né? E aqui o Lamarck vai para a região lá do Buriti Cristalino, ao lado de Brotas e Macaúbas, onde mataram Curisco e feriram Dadá, porque também é importante lembrar essas coisas. Curisco foi morto em Brotas e Macaúbas. Ali, Dadá foi ferida. É uma cidade com história, uma cidade pequena, né? Mas muito tradicional. Cidade de coronéis e tal, do passado. Ele vai para lá. Ele fica no Buriti Cristalino, que é onde morava o Zequinha, né? Os irmãos Barreto, né? Oderico Campos Barreto, Zequinha, o José Campos Barreto, Otoniel Campos Barreto, né? Os irmãos todos da luta revolucionária, todos eles, né? E o Zequinha que tinha participado da greve de Osasco. Fora uma liderança grande da greve de Osasco, né? Hoje, que eu saiba, tem uma atividade em Osasco voltada para discutir o Zequinha, uma live lá grande aí em Osasco, né? Me disse o João Paulo, o ex-deputado, que vai haver aí uma live lá interessante. Tem uma articulação voltada a manter a memória do Zequinha. Foi um grande personagem, né?
e que tem uma história de lealdade ao Lamarca até o momento final, que é uma história, é outra história. Outra não, a mesma, mas que merece um carinho danado. Agora, qual era o plano da guerrilha na Bahia? Qual era o plano do Lamarca? Qual era a estratégia daquele período na Bahia? Eu diria que era uma atitude de começar ali um trabalho de massa, não havia uma grande estratégia, começar ali um trabalho de massa e depois estudar como é que o primeiro núcleo guerrilheiro sairia dali em direção à luta revolucionária. Tanto que eles começam o trabalho de massas e tal, o professor Luiz Antônio Santa Bárbara faz teatrinho, não sei o quê, o próprio Zequinha, o próprio Otoniel, o próprio Oderico, né? Só que caiu aqui, começou a queda, porque na ofensiva da repressão, ela matou aqui em Salvador a Yara, a Nilda, a mãe de Nilda, Dona Esmeraldina. Ela matou lá no cerco ao Buriti Cristalino. Ela matou o Otoniel, matou Santa Bárbara. É o chamado massacre de Buriti Cristalino. Isto. Deu um tiro na cara de Oderico e outro na mão. Isso foi o próprio Fleury que deu esses tiros. Já era a Operação Pajuçara, Emiliano? Como é que é? Já era a Operação Pajuçara. Já era a Operação Pajuçara, já era. Que é a operação que foi organizada para perseguir o Lamarca. Para perseguir o Lamarca, sem dúvida. Agora, já foi, e aí foi uma operação que envolveu forças também do Sul. O Fleury estava na primeira etapa da operação. Às vezes me perguntam como é que surgiu o livro. O livro surge também neste momento. Surge não é que eu estava com ele na cabeça, mas eu sou tirado da penitenciária Lemos Brito, e quem foi preso sabe que era bater lá no cadeado e dizer: Emiliano, vamos viajar. Que aconteceu isso comigo. Em pleno momento que eles estavam com ofensiva sobre o Lamarca, o meu desespero era, eu já tinha resistido aqui na Bahia, não tinha falado nem meu nome, claro, aí já sabiam o meu nome, mas eu na tortura não falei. Meu desespero era parar na Oban, meu medo, né? Porque a Oban era o que era, né? Eu não sei, eu vou aguentar lá na Oban o que aguentei aqui, e eu aguentei o diabo aqui. E aí me levam, quando eu chego, e eu não sabia para onde ia, mas eu estava no aeroporto, 2 de julho, e um avião militar grande, quando eu subo, está lá, Fleury, aquele torturador que eu nunca lembro o nome, chamado Jesus Cristo, mas é fácil achar o nome dele. Todos eles voltando da caçada ao Lamarca. Que na primeira etapa eles não pegaram, não. O Lamarca conseguiu escapar, né? Porque o Oderico, inteligentemente, o Lamarca estava lá, num canto, na mata, né? Acampado. Eu tenho que meter bala para que o Lamarca ouça e se mande no mundo. Que foi o que Como é que eles descobrem que o Lamarca estava na Bahia? Isso já está esclarecido? Já. Porque o Zé Carlos de Souza, professor, amigo, que esteve preso comigo e tudo, aguentou muito mais do que o que era estabelecido pelas regras de segurança do NR8. Porque você ou morria ou aguentava até certo tempo e depois falava. Era essa a regra. Eu digo para algumas organizações. Para a P era até morrer, que era uma loucura, mas era verdade. E o Zé Carlos abre. Mas abre, e não é uma condenação ao Zé Carlos, não. O que acontece? João Lopes Salgado foi para lá, para a área, reuniu
o pessoal todo, a célula lá do 8, Lamarca, Otoniel, Zequinha, Luiz Antônio Santa Bárbara e tal, e disse: olha, o Lamarca e o Zequinha têm que sair daqui. O João Lopes Salgado, que era a principal direção do 8, ou uma das principais. Ele, quando conversou comigo depois, disse: depois já, agora, não tão longe, eu lamento não ter baixado o centralismo, como a gente chamava na época. E todos eles, não tem, vamos ficar aqui. Olha a loucura. Eles queriam tirar o Lamarca aqui e mandar para o exterior mesmo, estava certo, né? Não, vamos ficar. E se vier, dá para resistir. Era um pensamento que eu estava caracterizando aqui antes, né? Então, ficaram, João Lopes Salgado veio embora, e aí a área caiu. Porque foi o Zé Carlos que levou o Lamarca até lá. Mas ele transporta o Lamarca do Rio para a Bahia. Como é que é? O Zé Carlos transporta do Rio para a Bahia. Deixa Iara em Jequié e segue na direção de Brotas e Macaúbas, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Lamarca caiu pelas matas junto com milhares de quilômetros, junto com Zequinha. A primeira equipe desmantelou-se. Eu contei já que eu fui para São Paulo com o Fleury, ainda bem. Eu passei pela Alban só como ponto de passagem, ainda bem, e fui para esperar julgamento, porque eu tinha um julgamento no quartel do Ibirapuera. Ainda bem, não foi outro interrogatório, nem nada, não. E aí... Agora, antes da queda do Lamarca e do Zequinha, você tem, então, o massacre de Buriti Cristalino e o assassinato da Iara, é isso? Da Iara e da menina, da Nilda, e da mãe depois, né? Tem esse, é uma operação, né? De blitzkrieg da repressão para achar o Lamarca. É isso mesmo. Um blitzkrieg violento. E aí matam o Lamarca e o Zequinha, né? Emiliano, como foram os últimos momentos do Lamarca ao lado do Zequinha? Quais foram os últimos momentos da Pajuçara? Porque foi uma perseguição longa, né? Os últimos momentos, eu relato também, nós relatamos no livro, são momentos, a bem verdade, porque às vezes há uma tendência a heroicizar demasiadamente as coisas. Né? São momentos dramáticos, né, Breno? Porque os dois sozinhos, no meio daquela caatinga, sem alimento, sem água, e o Zequinha, o Lamarca já extenuado, né? Já pele e osso, e o Zequinha, o Lamarca chegou a dizer a ele, do que se sabe, né? Me deixe e vai embora, suma. Ele falou, não deixo de jeito nenhum, e fica com ele até o último minuto, numa lealdade comovente, né? São muitas histórias cruzadas, a relação, eu já falei, mas insisto muito, a relação também da Iara com o Lamarca é uma relação comovente. Foi o primeiro homem na vida dela que ela se apaixonou mesmo e que disse, posso chamar o amor da minha vida. E que ela queria ter um filho de qualquer jeito. Ela procurou um médico, Hamilton Safira, que eu conheci aqui em Serrinha, esteve com ele, queria ter filho. Ela não podia ter filhos. E ela foi assassinada aqui em... O Lamarca soube que a Iara tinha sido assassinada? Não, ele não soube que ela foi morta. Ele não soube. Ele não teve a informação. Ele não teve. Sem saber, né? São histórias muito e como comoventes foi a execução do Lamarca e do Zequinha, Emiliano? Hein? Como foi a execução do Lamarca e do Zequinha?
Bom, do que a gente sabe, os dois estavam lá extenuados, embaixo de uma árvore. Um sujeito da região percebe, avisa a chamada equipe cão, porque a equipe era chamada equipe cão, a do Major Nilton Cerqueira e o cabo Dalmar Caribé, e eles chegam devagar e fuzilam os dois, para dizer de maneira muito simples. E ele, o Major Nilton Cerqueira, para ele foi a glória, né? A glória, e ele dizia, ele conta isso da glória que foi ter assassinado o Lamarca, né? Eu costumo dizer que o Lamarca, nós estamos relatando essa saga, a tragédia, toda a violência da ditadura, mas Lamarca foi expressão de uma geração. Você lembrou bem, havia já morrido o Marighella, que foi uma liderança extraordinária na história do Brasil, não só neste período da luta armada, como fora um dedicado militante do velho PCB, né, durante mais de 2 décadas. Né? E depois, ontem aí me perguntava, mas está escrito que a ditadura achava ele o inimigo número 1? Eu digo, não, que a ditadura disse isso, eu digo, não precisava dizer, ué. Depois do Marighella, ele tornou-se o inimigo número 1 da ditadura, né? E ele é a personificação de uma geração. Para além de todas as coordenadas políticas que eu tentei discutir aqui, ele é a expressão da força, nesse sentido, força, de uma geração que não aceitou a ditadura. Nós estamos discutindo com as variadas opções da luta, mas expressão de uma geração que não se dobrou, que resolveu ir à luta. Não estou dizendo que está certo ou não, e já discuti todas os nossos tropeços, os nossos erros, e só acerta ou erra quem está na batalha. Ele é a expressão de uma geração que não se dobrou durante a ditadura. Para além dos erros, dos problemas todos que a gente já discutiu, ele é lembrado hoje como um herói da resistência. Essa é a verdade do Lamarca. Ainda me perguntavam ontem também, mas para uns ele é isso, para outros é aquilo. Eu digo, não tem para uns e para outro. A história já registra que ele é um dos heróis da resistência e a ditadura é ditadura. Alguém vai negar? Só os ensandecidos, só esse ensandecido presidente da República, cuja principal frustração era não ter sido um torturador, porque ele deixa isso muito evidente, né? Ele gostaria mesmo de ter sido um torturador, né? Agora, Emiliano, o Exército, mesmo pós-mortem, mesmo depois da Comissão da Anistia, da Comissão da Verdade, ele mantém um implacável esforço para tentar impedir o reconhecimento desse papel histórico do Lamarca, inclusive impedir que a família tenha as indenizações correspondentes, né? Não, a ditadura, que eu não digo que nós vivemos sob uma ditadura, porque mesmo nesse quadro é diferente daquele que era a ditadura enquanto tal. Agora, o pensamento correspondente à ditadura, você tem toda razão, está presente no Exército Brasileiro com muita força. Nós temos um enigma, eu falo de longa conjuntura, na conjuntura brasileira, que é a tutela militar, Breno. A tutela militar é algo muito poderoso no Brasil, é algo muito forte, que está aqui entre nós. Porque o Exército Brasileiro, é Forças Armadas, mas é o Exército que conta, ele é
e não creio ser exagero, um apêndice do pensamento e da força americana, dos Estados Unidos. Eles seguem religiosamente West Point, né? Eles têm essa visão. A verdade, e desde o fim da Segunda Guerra, quando você pega o golpe de 64, eu fico impressionado como as pessoas analisam às vezes pouco isso. Quem veio organizar o golpe aqui foi o então coronel Vernon Walters. Quando ele desembarcou aqui, mandado pelo Kennedy, em outubro de 62, 12 generais foram recebê-lo. E ele organizou as Forças Armadas Brasileiras para o golpe. Não sou eu que estou dizendo, o Flávio Tavares já elucidou isso muito bem. Há documentos dos americanos revelando como isso foi feito. Então, o Exército Brasileiro, então, hoje, uma exceção você não encontra. Às vezes, eu vi uma entrevista, acho que o coronel Marcelo Pimentel, eu acho, no Bob Fernandes, onde esse coronel, já reformado, porque tinha opiniões, fala um pouco de maneira mais avançada ou mais patriótica sobre o Brasil, né? Mas hoje você não tem exceções, né? E eles continuam com o mesmo pensamento de 64. Às vezes há amigos, companheiros nossos que dizem é preciso mudar o currículo das academias militares. Isso é um processo longo que vai depender muito do poder político, né? Do poder político e da possibilidade da gente fazer uma mudança também no que é o papel das Forças Armadas, né? no país. Né? Então, é isso que eu considero. Acho que eu estou falando demais, né? Você devia falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a esquerda brasileira trata bem seus heróis? Que a esquerda brasileira dedica o tempo e o esforço que deveria dedicar para, a partir desses exemplos, como o do Lamarca, educar as novas gerações? Olha, eu acho até que, ultimamente, tem havido mais cuidado, mais produção, tentando resgatar o papel desses homens, dessas mulheres, ao longo da nossa história. Né? Eu costumo dizer, no entanto, quando me dizem, eu tenho 17 livros publicados, a maior parte deles voltada à ditadura, a revelar o que foi a ditadura. E as pessoas às vezes me dizem, mas já foi revelado tudo. Eu digo que não foi revelado quase nada sobre o que foi a ditadura. A ditadura foi muito mais terrorista do que tudo aquilo que já foi divulgado. Quantos documentos estão sepultados? Já tem muitos revelados, já. Mas quanta coisa foi sepultada? Os desaparecidos, que continuam desaparecidos e não se revelam. Os mais comentados, Araguaia, mas não é, a maioria não é do Araguaia, os desaparecidos. Né? Então, eu considero que a sua preocupação é justa. Eu não quero ser injusto também com a esquerda que está preocupada e tentando reverenciar os seus heróis. Reverenciar não significa desconhecer os erros. Eu estou discutindo Lamarca aqui, com admiração e, ao mesmo tempo, discutindo os erros. Não é que nós estamos querendo construir mitos desnecessariamente, não. Nós queremos discutir a nossa história, que é sangrenta. A nossa história é violenta. Né? A nossa história é de muita morte. Né? Aí o exemplo do Lamarca, o que foi? Foi ele apenas que morreu. Né? Então, o que você falou, foi uma blitzkrieg. Eles vieram para cima com gosto de gás. E quantas vezes fizeram isso? Né? Quantas operações eles desencadearam? Né? Eu estou aqui, vou escrever, não é agora, mas já estou trabalhando, sobre a Operação Radar, aqui na Bahia,
Pouca gente sabe. 48 pessoas foram levadas para a fazendinha aqui. Coisa pouca. Quartel do Barbalho a gente sabe, mas a fazendinha a gente sabia muito pouco. Uma criança de 2 anos foi sequestrada nessa operação Radar, aqui na Bahia. Então, a violência, e aqui esteve o Ustra neste episódio da Operação Radar, aqui na Bahia. Ustra e Fleury, né? Estiveram aqui. 75. Então, eu digo, ainda temos muito que caminhar para compreender o que foi a ditadura. E o duro é você assistir a um presidente cujo herói é o maior assassino da ditadura, que é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que morava na Oban, Breno. Ele morava com mulher e filho na Oban. Ele pegava a filha dele e levava para a cela para ver as prisioneiras. Não sou eu que estou falando, está aí, já está tudo registrado. Esse é o ídolo do atual presidente. Nossa tragédia. Porque eu digo a outra tragédia é o fato que ele foi eleito. Né? Ele foi eleito. 57 milhões de pessoas votaram nele, significa que havia no pensamento brasileiro concordância com as teses dele que ele nunca negou. É a coisa da revolução cultural, que eu chamo da importância da cultura, da mudança de pensamento, de corações e mentes, e sem lamentar o povo brasileiro, que não adianta, nós lidamos com o nosso povo, e por isso eu tenho dito sempre, é preciso ter muito mais amplitude no diálogo com a nossa gente, vendo como ela pensa. Não é o meu pensamento ou o seu que está lá no meio do nosso povo, é muito diverso esse pensamento. E nós temos que ter a grandeza de abraçar a nossa gente e, se pudermos, se tivermos condições, fazê-lo avançar. Né? Emiliano, a gente está caminhando para o fim aqui dessa interessantíssima entrevista. Eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é: que livro você leu, está lendo e gostaria de indicar aos nossos espectadores? E a segunda: que filme ou série você assistiu ou está assistindo e gostaria e poderia sugerir a quem nos acompanha? Eu sou um leitor ávido e desorganizado. Não pense você que eu sou um acadêmico que organizo minhas leituras. Não, eu vou lendo, eu leio muito. Eu estava dizendo a Laila, nesse tempo de pandemia, eu posso lembrar. Eu acabei de ler, parece surpreendente, mas eu acabei de ler, que eu não havia feito. E tive um transe, acabei de ler Grande Sertão Veredas. Eu acho que devia ser obrigatório nas nossas escolas a leitura de Grande Sertão Veredas, que é uma obra monumental pela grandeza, né, do escritor na revelação do que é a nossa gente. Né? Que grandeza, que maravilha de livro. Mas eu li também, nesta pandemia, eu reli, na verdade, este livro, que é um dos maiores da história do mundo, na minha opinião, que é Doutor Fausto. Do Thomas Mann. Do Thomas Mann. Que é um dos maiores romances da história da humanidade, eu acho, e que revela o que foi o nazismo e o com o diabo, né? Quem diz, o Guimarães Rosa também discute o pacto com o diabo, né? E eu fiz até um texto para a Teoria e Debate, onde eu faço lá atrás, no começo da pandemia, a humanidade fez um pacto com o diabo, um pacto com o capitalismo, né? E tem preço esse pacto. Olha, vocês vão ver tudo. E tal. O Adrian Leverkun, que é o protagonista do Dr. Fausto, faz um pacto com o diabo, né? E o protagonista
do nosso Guimarães Rosa, também vive o dilema do pacto com o diabo. E a humanidade fez um pacto com o diabo ao fazer. É uma maneira de dizer, é óbvio que é, se quiseram ser rigorosos historicamente, mas é uma metáfora forte esse pacto que a humanidade fez com o capitalismo. Mas eu leio também provocado por aquilo que estou escrevendo e estudando. Né? O livro do Pierre Dardot e Christian Laval é um livro monumental também, A Nova Razão do Mundo. Ele me impressionou pela grandeza que é e pelo desmonte de alguns mitos que estão muito presentes na esquerda. Empreendedorismo. Eles desmontam isso de uma maneira extraordinária. Empreendedorismo são nossos meninos andando de bicicleta, de sandália havaiana, empresários. É isso. Ou moto, ou Uber, ou carro. Né? Eles desmontam isso maravilhosamente. Estou lendo agora esse livro aqui, que é uma beleza, Os Supridores. Ontem à noite nós entrevistamos o autor no Sub-40, o José Faleiro. Que beleza de livro, né? E estou no fim, porque eu vou lendo assim, né? De Um Defeito de Cor, que é também um livro monumental. E estou no fim do Candomblé da Barroquinha, que é a origem do candomblé no Brasil, que é do meu querido amigo Renato da Silveira, que esteve preso comigo, que foi o 8, que é um antropólogo da melhor grandeza. Né? E tenho lido livros do João José Reis, que é um historiador, bom, já tem muitos prêmios, já é conhecido pela academia, um dos melhores historiadores da escravidão do Brasil. Entreviste ele, João José Reis, daqui da Bahia. Ele tem livros, A Revolta dos Malês dele é um clássico extraordinário. A Greve dos Ganhadores, de 1857, aqui em Salvador, a gente conhece pouco a nossa história, né? É um livro fantástico. Eu fiz até uma resenha na Teoria e Debate também sobre esse livro fantástico dele. E coisas que ele me revelou dos livros dele. Conheço ele, mas estou falando da leitura. A gente celebra muito, e ele próprio já fez livros sobre isso, as grandes revoltas escravas, né? Mas ele diz o que prevaleceu durante toda a escravidão foi a capacidade de negociação dos negros, o fazer política, o ter o candomblé como uma arena fundamental na luta política, o fazer alianças. Ele chama o heroísmo prosaico de cada dia. E estou lendo este também, que é o da Gilneide Padre, que é do Corpo Insepulto, da Dinaelza Coqueiro, que eu falei. Também acabei de ler Pau de Colher, que é uma revolta que ocorreu aqui na Bahia, uma pequena Canudos massacrada no norte da Bahia, no final dos anos 30. Numa investida, eles mataram 400 daqueles fundamentalistas chamados e tal. Então, eu leio muito, mas leio assim, né? Quer dizer, ótimas sugestões. E filme ou série? Alguma sugestão? Rapaz, eu botei aí até, não sei nem onde, eu botei algumas aí, eu não sei se a Laila deu aí você, eu posso lembrar aqui que eu anotei tudo. Eu tenho algumas. Né? Eu estava acabando de. Está aparecendo aqui na tela Lilyhammer. Lilyhammer, eu estou vendo. Isso, estou vendo o Lilyhammer. Estou vendo, que é interessantíssimo. Eu acabei de ver Ozark também. Ozark e Bertown. Mas tem Lupin, tem Borgen, que é uma série política da melhor qualidade. Tem Greenleaf, que é a relação de uma grande igreja americana.
e o 10%, que é uma coisa muito deliciosa, o Mad Men, enfim, como a pandemia exige, eu tenho visto série uma atrás da outra. Às vezes não são das melhores, não tem também coisas extraordinárias, mas é onde a gente mergulha e tenta enfrentar, né, o tempo. É a diversão nossa. Agora, eu não falei ainda de um livrinho que eu considero livrinho porque não é grande, 200 páginas, que é Os Engenheiros do Caos, do Juliano D'Empoli, que é um diagnóstico preciso desses tempos que a gente vive. Os Engenheiros do Caos, livro para todo mundo que tem alguma relação com a militância política, lê. Fundamental. É um livro que eu considero muito interessante. Bom, Emiliano, eu queria te agradecer muitíssimo por essa quase hora e meia de conversa sobre Carlos Lamarca, em homenagem a Carlos Lamarca. Muito obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Muito obrigado a você pela chance de trocar ideias, porque a gente só pensa quando é provocado. A gente não fala com a gente mesmo, né? A gente dialoga e a fala é sempre um diálogo, se é provocado, e você é um bom provocador, no melhor sentido da palavra. Fico muito grato e me coloco sempre à sua disposição no momento que você quiser e achar conveniente. Para mim é uma alegria, pela amizade que nos une há tanto tempo e pelo papel que você vem desempenhando, eu vou chamar desta maneira, como intelectual público. Muito obrigado, Emiliano. Obrigado mesmo. Abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado hoje foi o escritor, historiador, jornalista Emiliano José, que nos contou sobre a história de Carlos Lamarca. No dia de hoje são 50 anos do assassinato de Carlos Lamarca. Nós voltaremos a nos ver na segunda-feira, dia 20 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu entrevistarei a cientista política Camila Rocha e o nosso tema será o que é o bolsonarismo, a origem, as características dessa corrente de extrema-direita. Camila Rocha é uma das grandes estudiosas sobre este fenômeno neofascista chamado bolsonarismo. Segunda-feira, 20 de setembro, às 11 horas da manhã. Até lá, muito obrigado pela audiência de hoje, um bom final de semana para todos e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.